Romanos, capítulo 6, ele escreveu assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou de entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. O apóstolo Paulo deixou esta ilustração, apontando exatamente aquilo que vai acontecer neste lugar, que nós chamamos de batistério. Podia ser no Rio Jordão, poderia ser no mar, poderia ser em algum lugar onde houvesse água suficiente para imersão, porque, primeiro e antes de tudo, batismo é imersão. A palavra que nós encontramos na Escritura, baptismo, que tem a sua origem no grego, significa exatamente isso: imergir, mergulhar, entrar dentro da água. E por isso mesmo, isso só pode acontecer quando há água suficiente para que alguém entre, possa ficar algum tempo lá e depois saia. E exatamente o apóstolo Paulo foi buscar então este processo, este ato, para trazer exatamente a semelhança da nossa identificação com Cristo Jesus, que morreu e por causa da sua morte ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então cada um deles vai estar aqui e vai desse modo manifestar-se representativamente que morreu para uma vida velha, uma vida sem Deus, uma vida que não estava comprometida com Deus, e por causa disso mesmo, depois da morte vem a sepultura, e a sepultura é analogicamente apresentada aqui como sendo esta entrada dentro das águas. Quando sai, então é simbolicamente, comparativamente com a ressurreição do Senhor Jesus, nascendo ou ressuscitando para uma vida nova, uma vida diferente. Aquilo que vamos presenciar é um ato simbólico, que traduz uma obediência a um mandamento do Senhor Jesus, que todo aquele que nele crê seja batizado. E de facto é isso. Não é opção, não é alguma coisa que nós podemos escolher, talvez fazer quando formos velhinhos. É a partir do momento em que nós nos convertemos, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, então devemos obedecer, seguindo exatamente este ensino, esta ordenança do Senhor Jesus, sendo batizado nas águas, conforme vamos acompanhar. E vamos ter 5.
servos por profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diante da tua profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crês no Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Diante da tua profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Carlos, crês no Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Diante da tua profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O batismo, conforme eu disse há pouco, não é uma opção para o crente. É antes uma resposta livre, consciente, num ato de fé, àquilo que é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Ele deixou claro aos seus discípulos, e isso foi lido até há pouco: ide por todo o mundo, ou enquanto ides por todo o mundo, ensinai, pregai e batizai, fazendo discípulos de todas as nações. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê no Senhor Jesus torna-se um discípulo. E como discípulo, um ato de obediência é exatamente o batismo. Nós queremos, alguns do nosso meio que, eu sei, já aceitaram o Senhor Jesus, mas ainda não deram este passo para o discipulado, para serem batizados, e nós queremos deixar este convite. Daqui a pouco, o pastor Wilton vai trazer-nos a palavra e no final do culto nós queremos dar oportunidade a quem está no nosso meio que ainda não foi batizado, mas crê no Senhor Jesus Cristo, para que possa vir à frente e desse modo manifestar o seu desejo e a sua disponibilidade para servir ao Senhor e ser obediente no batismo. Pastor Wilton. Bom dia, irmãos. Fiquei muito feliz de podermos encerrar o mês dos jovens dessa forma, né? Tendo batismos de jovens, porque todos que se batizaram eram jovens, né? E agora são mais jovens ainda, porque estão começando a sua vida cristã, embora muitos tenham já há algum tempo se decidido ou criado na igreja, mas vamos simbolicamente considerar que todos agora são jovens, começaram uma vida nova a partir desse momento. E todos então são jovens e encerraram o mês da juventude. Desta forma, é algo muito especial, porque nós trabalhamos com os jovens para que eles cheguem a esse ponto, de tomar sua decisão ao lado de Cristo
e cumpram as ordenanças que Cristo nos deixou, que são o batismo e, posteriormente, a ceia do Senhor. Mas nosso tema, quando pensávamos sobre o tema do mês, eu lembrei-me da primeira igreja onde estive como pastor, lá no interior do estado do Rio, e que nós colocamos como tema da igreja. Era uma igreja firmada na palavra. E eu pensei, vamos lançar esse tema para os jovens, para que assim nós possamos estimular não só os jovens, mas como a igreja está lendo a palavra, a ter essa cultura de lermos mais a Bíblia, de conhecermos mais a palavra de Deus, e também para que nós possamos nos orientar na nossa vida a respeito de como agir, de como proceder em diversas situações. Por isso nós estudamos durante esse mês, para que nós estejamos firmados na palavra para espalharmos a palavra de Deus, firmarmos na palavra para tomarmos decisões, firmados na palavra para enfrentarmos problemas e dificuldades. Então nós temos que estar preparados para as nossas situações do dia a dia. E os jovens, então, enfrentam muitos pontos de interrogação na sua adolescência, na sua juventude, a respeito de quase tudo. A respeito do que está acontecendo com o seu corpo físico, as mudanças que acontecem, até o ponto de, quando chegam lá perto dos seus 17 anos, 18, começarem a já escolher a carreira para o restante da vida. Aquela pergunta que nós fazemos para as crianças, o que você vai ser quando crescer, quando o adolescente chega lá nos 16, 17 anos, ele já tem que decidir. E isso não é fácil, porque é uma decisão que vai ter consequências durante a sua vida inteira. E o tema que ficou para a minha responsabilidade nesta manhã é de que nós temos que ficar firmados na palavra para sermos santos. E aí é uma coisa interessante, porque a igreja evangélica diz, nós não temos santos. Não é verdade? A igreja evangélica, a igreja protestante diz, nós não cultuamos santos, nós não temos santos. Mas comumente na palavra de Deus nós lemos essa palavra, santos. Inclusive fazendo referência a Deus e fazendo referência a irmãos da igreja. Por diversas vezes nas cartas, tanto do apóstolo Paulo quanto nas cartas gerais, nós vemos a palavra aos santos. Que santos são esses? Que santos são esses se a igreja protestante, a igreja evangélica não cultua santos? Os santos a quem os apóstolos se referem somos nós. Mas eu não sou santo. Não costumamos dizer assim? Eu não sou santo. Eu tenho os meus erros, eu tenho os meus pecados. E, humanamente falando, nenhum de nós é santo. Então, nós primeiro temos que investigar, ou temos que perceber o que significa a palavra santo. O que o autor das cartas, ou o que a Bíblia quer dizer quando chama alguém de santo. Primeiramente, santo é Deus que está no céu. E por que ele é santo? Porque ele não tem contato com o pecado, porque ele abomina o pecado, porque ele é separado de tudo, de todo o mal, de tudo aquilo que é ruim. Portanto, a palavra santo originalmente significa separado. É aquele que está separado. E separado de quê? Separado do pecado. Portanto, se eu sou salvo por Cristo Jesus, se eu creio em Jesus como meu Salvador, eu estou salvo, eu estou separado, eu fui retirado do pecado por Deus, através de Jesus Cristo. A partir deste momento, eu sou santo. E o Deus nos pede, sede santos, porque eu sou santo. Mas como eu vou atingir a santidade de Deus? Como o próprio apóstolo Paulo diz, que sou um homem miserável, como eu, que sou um homem que sujeito a paixões deste mundo, como eu, que estou sujeito a falhas a todo momento, vou conseguir chegar à santidade de Deus? Se o homem que nós fazemos
tantas menções como Davi, que a Bíblia coloca como homem segundo o coração de Deus, cometeu pecados que muitos de nós não cometem e não vão cometer nunca. Mas imagine eu. Como eu vou ser santo como Deus é? É difícil imaginarmos essa situação. Mas quando Deus pede para que nós sejamos santos, Ele está pedindo, Ele está nos orientando a buscarmos a santificação, ou seja, a buscarmos a separação daquilo que é mal, buscarmos a separação daquilo que é ruim. Por isso, em outro texto, o apóstolo Paulo também nos orienta a fugir da aparência do mal. Então, aquilo que aparentou ser ruim, nós fugimos, nós nos apartamos, nós nos separamos daquilo, para buscarmos a nossa santificação. O cristão não é um santo no original da palavra, no sentido de que nunca cometeu erros, mas o cristão é um santo no sentido de que ele busca ser santo. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Então, firmados na palavra para sermos santos. E o que a palavra de Deus tem a ver com nós sermos santos? Tudo a ver, porque nós só conseguiremos ser santos, nós só conseguiremos a santificação através das Escrituras. O apóstolo Pedro, quando dá orientação a marido e mulher, a homem e mulher, no tocante a dentro do casamento, ele fala para que o marido purifique a mulher através de quê? Da palavra. Então, a partir do momento em que você lê a palavra, a partir do momento em que você entende a Bíblia, a partir do momento em que você começa a propagar a Bíblia, a viver a Bíblia, você começa a se tornar santo. Você está indo em busca da sua santificação. Abra a Bíblia em Salmo 119. É um salmo por completo dedicado à palavra de Deus. E nós vamos ler aqui uns trechos, que é o trecho que é do versículo 9 ao versículo 11. E vamos extrair desse texto uns conselhos muito importantes para a nossa santificação, para a nossa caminhada. Salmo 119, a partir do verso 9, do verso 9 ao verso 11. Salmo 119, do versículo 9 ao versículo 11. Todos encontraram? Diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vamos ler todos juntos o verso 11? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Texto que nós aprendemos desde criança. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bem, o primeiro versículo que nós lemos tem a ver com a pergunta que eu fiz logo de início. Como que eu vou ser santo? Como que eu, pecador, vou ser santo? E é interessante que, como é o mês da juventude, esse versículo fala como que o jovem vai purificar o seu caminho. Como que ele vai conseguir fazer com que a sua vida, o seu pensamento, as suas atitudes sejam puras. Como que nós conseguiremos isso? Essa é a pergunta, porque nós brigamos o tempo todo contra a nossa carne, contra a nossa vontade. É uma luta constante na nossa vida. Então, como nós vamos conseguir vencer essa luta? Como nós vamos conseguir vencer essa batalha espiritual travada dentro de cada um de nós? É a pergunta do salmista, e é a pergunta que nós nos fazemos. E o próprio salmista responde: observando conforme a tua palavra. Então, primeiro, olhe para a sua vida. Essa é a orientação do salmista. Olhe para a sua vida, olhe para o seu caminho, olhe para onde você está andando, observando-o. Ou seja, olhe, fique atento, vigie, esteja olhando. Aonde você tem colocado os seus pés, meu irmão? Por onde você tem caminhado? Quais são as suas companhias? Observe, olhe, faça essa análise agora.
Quais são as suas companhias? Com quem você tem andado? Qual é o caminho que você tem trilhado na sua vida? Observando-o, ou então, agora então, observe o seu caminho agora, a sua vida. Faça uma pausa no seu pensamento para isso agora. Porque essa é a orientação do salmista. Eu quero chegar a ser santo, eu quero buscar a minha santificação, eu quero crescer espiritualmente. Então, comece a observar o seu caminho, por onde você tem andado. Há um cântico infantil, né, que é antigo, porque é da minha época de criança, e que diz, né, cuidado pezinho aonde pisa. Cuidado mãozinha aonde pega. Cuidado olhinho no que vê. Cuidado boquinha no que fala. Então, o que o salmista está dizendo é simplesmente isso. Observe o seu caminho. E aí é interessante que ele coloca, observando conforme a tua palavra. Ou seja, agora comece a observar e veja se está de acordo com aquilo que você aprendeu da palavra de Deus. Comece a observar se a sua vida está andando ou está caminhando, se você tem vivido de acordo com a palavra de Deus. Como que eu vou purificar o meu caminho? Observando se a minha vida tem sido de acordo com aquilo que Deus me orienta. Porque as minhas atitudes têm que ser dessa forma, de acordo com aquilo que Deus me orienta. Meu irmão, nós só conseguiremos fazer isso se nós conhecermos os mandamentos do Senhor. Este salmista escreveu esse salmo tão grande que muitas vezes nas leituras diárias, né, da Bíblia que nós fazemos, aquele plano de leitura anual e etc., até chega a dividir o próprio Salmo 119 para ler não só em um dia todo, ler em 2 dias. E é interessante que o salmista ele trata da palavra de Deus com uma poesia. Quem puder ter a oportunidade, eu já não se lembra mais, ler de novo o Salmo inteiro. Mas ele trata a palavra de Deus numa poesia tão bonita, tratando a palavra de Deus com toda reverência, com todo o temor. E é interessante que ele dá valor, e nas palavras dele, quando ele vai colocando sobre os mandamentos de Deus, a lei de Deus é perfeita, é boa, ele vai colocando todas essas questões poéticas em cima da Bíblia, em cima daquilo que ele tinha como Bíblia na época, e vai demonstrando que ele conhecia, que ele sabia do que estava, ou sobre o que ele estava escrevendo. Muitos de nós, às vezes, falamos, minha vida tem que ser orientada por Deus. Mas o que Deus orienta a sua vida? Como que você vai descobrir a orientação de Deus para a sua vida se a Bíblia fica simplesmente no Salmo 91 dentro da sua casa, na sua prateleira? Não tem como. Não há possibilidade. Então, se você quer ser santo, se você quer ir rumo à santificação na sua vida, a primeira questão que o salmista coloca para purificarmos o nosso caminho, para purificarmos a nossa vida, é observe segundo o teu mandamento, ou seja, observe segundo o mandamento do Senhor, observe segundo a palavra de Deus. As suas atitudes e as suas ações têm de estar de acordo com aquilo que Deus nos orienta. Por isso, nós estudamos ao longo desse mês como enfrentar problemas, como tomar decisões. Eu só consigo decidir as coisas na minha vida se eu tenho conhecimento de maneira correta, se eu tenho conhecimento da palavra de Deus. E aí, fazendo um parênteses aqui, principalmente para os jovens, quando eu fazia pré-vestibular, e eu já contei isso algumas vezes na minha vida, quando eu fazia pré-vestibular, que é a prova para entrar na universidade, o diretor da minha escola, do meu colégio, ele foi, perto da época das provas, das avaliações, ele foi em cada sala de aula para contar a história dele. E ele contou uma história muito interessante. Ele era diretor da escola e era professor de química.
E ele disse que, eu não sei aqui em Portugal, mas no Brasil o estudo de medicina leva mais ou menos 8 anos. Mas se você quer ser médico, vai ficar 8 anos estudando, mais ou menos uns 5 ali dentro da sala de aula, na faculdade, mais uns 3 de residência, como se chama, que é já a prática no hospital. Mas ele tinha o sonho de ser médico. E ele decidiu. Ele era o melhor aluno da classe. Entrou na universidade. Começou a cursar medicina. E quando ele estava com 3 anos cursando medicina, ele descobriu que ele não queria ser médico. E ele contava essa história para nós e falava, olha, tenham certeza daquilo que vocês vão escolher para o futuro. Porque eu perdi 3 anos da minha vida estudando para uma coisa que eu não queria ser. Depois foi descobrir que queria ser professor de química. Perdeu tempo na vida dele. E ele disse, para cada aluno, porque eu não me orientei com Deus. Eu perdi 3 anos da minha vida. Porque Sara não se orientou ou não obedeceu a orientação de Deus, nós temos uma guerra no Oriente Médio até hoje. As consequências de não observarmos os mandamentos de Deus no nosso caminho podem ser desastrosas e as consequências duram talvez nossa vida inteira. Por isso, como purificaremos o nosso caminho? Observando conforme a palavra do Senhor. No versículo 10, ele coloca, de todo o meu coração te busquei, ou seja, outra questão muito importante para a nossa santificação, para a nossa vida, é buscar a Deus de todo o nosso coração. E aí, na palavra de Deus, Jesus também fala isso. Nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. É o maior dos mandamentos. E aí ele coloca como, no versículo 10, que eu tenho que buscar ao Senhor de todo o coração. E o que significa isso? Nós achamos a frase bonita, nós usamos essa palavra coração para muitas coisas. Se o cérebro mandar o coração parar de bater, ele para. É o cérebro que manda, é o cérebro que pensa. É o cérebro que comanda o corpo. Mas por que a ênfase que nós damos até hoje, mesmo sabendo, a Bíblia dá e nós damos até hoje ao coração? É interessante isso. Velho Testamento e na Bíblia, o sangue representava a vida. E se o coração é a bomba do sangue, ele é o centro da nossa vida. Ele é a nossa própria vida, é o nosso interior, é a nossa alma, é aquilo que nós somos. Poeticamente falando, o coração dentro da Bíblia representa a nós mesmos, a toda a nossa vida, com toda a nossa força, com tudo aquilo que nós somos. Então, quando ele diz que nós devemos buscar a Deus com o nosso coração, ele está dizendo, olha, entrega a sua vida inteira nas mãos do Senhor, busque a Deus com a sua vida. Não é buscar a Deus simplesmente com a sua garganta cantando. Não é buscar a Deus simplesmente com a sua voz falando alguma coisa, mas é com a sua vida. Por isso o apóstolo Paulo também diz que quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, ou seja, tudo. Tudo envolve Deus. Nós temos que respirar Deus. É isso que o salmista está dizendo. Deus está em tudo que fazemos. Se Ele está dentro de nós, se eu levantei a mão ou não, mas se eu decidi no meu coração, eu creio em Jesus a partir deste momento, eu quero Jesus dentro da minha vida, Ele vai estar dentro de nós. Se Ele está dentro de nós, Ele está em tudo que nós fazemos. Por isso, o coração representa: busque a Deus constantemente em tudo aquilo que você estiver fazendo, realizando, pensando. Deus tem que estar dentro. Sem isso, não há possibilidade de santificação. E aí as pessoas falam,
Ah, mas isso é radicalismo, isso é fundamentalismo. Não é, é viver aquilo que nós acreditamos. Nós vivemos dias na sociedade de relativismo, em que tudo é relativo. Você pode crer num Deus, mas pode aceitar livremente e crer no outro Deus também. Tudo é um barato, tudo é permitido, tudo é legal. Mas, na verdade, e quando nós firmamos a nossa posição e dizemos, não, eu creio em Deus, num Deus único, você é um fundamentalista. E aí parece que nós estamos, na verdade, aí falam que nós somos retrógrados porque nós cremos em um Deus só. Mas se nós voltarmos historicamente, quem cria em muitos deuses eram lá no passado. Era lá na antiguidade. Então quem está sendo retrógrado? Quem está querendo voltar atrás? Para que as pessoas creiam no que quiserem e vivam livremente. Não é fundamentalismo, é viver aquilo que nós acreditamos. Simplesmente isso. Nós não podemos. E é interessante que os cristãos lá que foram mortos nas arenas, comidos por leões e etc., que o Império Romano matou, que outras cidades ao longo do Império Romano mataram, perseguiam, eram chamados da mesma forma de fundamentalistas, de loucos. E uma frase que eu aprendi com um pastor amigo nosso, era de que o evangelho ou é uma grande farsa, ou é verdade. Você só tem essas duas opções. Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou, morreu e ressuscitou, e essa é a base do evangelho, essa é a mensagem que nós propagamos. 12 pessoas acreditaram nisso. Então, você só tem uma explicação. Ou as pessoas que propagaram essa mensagem eram loucas, ou era verdade. Ou as pessoas, os primeiros cristãos, eram loucos de pedra. Ou é simplesmente verdade. Porque você morrer por uma mentira. Vamos raciocinar, irmão. Vamos pensar. Alguém conta uma mentira e começa a sustentar essa mentira. E aí pegam esse mentiroso e colocam numa arena e falam, vamos soltar leões para comer você. Você nega o seu Deus, nega essa mentira ou não? Se é simplesmente um mentiroso, o que ele faria? Nego. Eu não quero que um leão me coma. Mas os cristãos faziam o quê? Não. Pode soltar o leão. Pode soltar, não tem problema. Eu não nego. Então, ou eram loucos, ou é verdade. E eu fico com a segunda opção, é verdade. Podem me chamar de louco, mas é verdade. Então, irmãos, a questão é que a nossa vida tem que respirar Deus. Falamos tanto em santificação que temos que pensar nisso. E aí o salmista diz que Deus se vira para Deus e ora e pede, Deus, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Ou seja, eu estou te buscando ao máximo que eu posso. Então, me ajude a não desviar dos teus mandamentos, me ajude a não cair. E quantas vezes nós oramos por isso, irmãos? Quantas vezes em nossos quartos, em nossas casas, nós já nos ajoelhamos, e pedimos a Deus para que nós não venhamos a pecar? Quantos de nós já praticamos o ensinamento de Jesus quando ele pede, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, Senhor? É isso que o salmista está dizendo, não é? Não me deixes desviar dos teus mandamentos, ou seja, não me deixe cair em tentação, me livra do mal. Mas nós preferimos deitar a nossa cabeça no travesseiro e orarmos, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu preciso disso, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá isso, me dá uma noite de sono e amém.
Mas não pedimos, Senhor, me livre do mal. Não deixe eu tomar decisões que estejam em desacordo com a tua palavra. Esse é o pedido que nós temos que fazer a Deus. O pedido que esse salmista está dizendo é um pedido parecido com aquilo que Salomão pediu. Me dê sabedoria, me dê entendimento. Eu quero saber tomar as minhas decisões. Eu quero saber trilhar os meus caminhos. Eu quero conhecer. E por fim ele fala, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E essa palavra é interessante. Quando eu era criança, eu brincava de esconde-esconde. Ou pique-esconde. Era uma brincadeira, né? Creio que os irmãos também brincaram muito quando eram crianças. A gente procura um lugar para se esconder e alguém fica procurando. Brinquei muito disso. E é interessante porque a ideia na nossa cabeça, quando fala escondi, é pegar e deixar lá dentro. Escondidinho num canto. Alguns irmãos levam essa teoria a sério. Tá aqui. Está aqui, eu não abro para ninguém. Ninguém vê, está escondido. Mas a ideia do esconder no meu coração não é isso. A ideia de esconder no meu coração é de interiorizar. É de colocar dentro da sua mente, do seu cérebro, dentro da sua vida, de colocar dentro da sua circulação sanguínea a palavra de Deus. Outro professor meu de biologia, ele brincava quando nós íamos estudar para a prova, ele falava, olha, leiam a matéria. Leiam a matéria. A matéria não vai passar por osmose para dentro da sua célula, do seu cérebro. Porque osmose é aquele momento em que a célula absorve aquilo que está do lado de fora. E ele falava, você não vai encostar o livro e ela vai entrar. Da mesma forma, você não vai fazer isso aqui com a palavra de Deus e a palavra vai estar dentro de você. Não é isso. Então, esconder a palavra dentro do meu coração é interiorizar, é fazer aquilo estar impregnado dentro da sua vida. É ter o pleno conhecimento. É entender, é ter o entendimento da palavra de Deus. É o praticar a palavra de Deus, é o vivenciar a palavra de Deus na sua vida. Quantos conselhos alguém lhe pede por semana? Aquelas pessoas que estão à sua volta, muitas delas não crentes. Não vale o pastor. Né, são muitas pessoas que lhe pedem conselhos. Mas a você mesmo, irmão. Quantas pessoas te procuram? Quantas pessoas que estão à sua volta lhe perguntam algo sobre a vida delas, sobre o que elas devem fazer durante a semana? Já pararam para pensar nisso? Colegas de trabalho, de escola, de faculdade, sempre vêm e te perguntam alguma coisa. E como nós respondemos? Eu acho que é melhor para a sua vida assim. Eu acho que é melhor você tomar essa atitude. Se nós tivermos a palavra de Deus dentro do nosso coração, o conselho que nós daremos às pessoas será a palavra de Deus. Essa é a ideia. Quando abrirmos a nossa boca, não seremos nós apenas a falar, mas será a palavra de Deus falando através de nós. Essa é a ideia do salmista. Porque se eu tenho isso dentro de mim, na hora que eu olhar, na hora que eu for pisar, na hora que eu for tocar, eu saberei exatamente se está certo ou se está errado. Porque o Espírito Santo que habita dentro de nós nos fará lembrar de todas as coisas que Jesus nos ensinou. Não é essa a promessa de Deus quando deixou a promessa do Espírito Santo?
Ele vos guiará em toda a verdade e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos ensinei. Está lá no Evangelho de João, quando Jesus promete o Espírito Santo aos irmãos, aos crentes. Ele diz, olha, virá outro Consolador, ele vos guiará em toda a verdade e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei. Então, querido, se nós aprendemos com Jesus, se você abre a Bíblia e lê, e estuda, e realmente lê isso que está escrito aqui, interioriza, coloca dentro do seu coração, esconde dentro da sua vida, nos momentos necessários, o Espírito Santo de Deus vos fará lembrar daquilo que você aprendeu. E não vai deixar você cair em tentação, não vai deixar você cair nos passos ou dar passos errados. Vai estar contigo ao seu lado, te orientando, te dizendo o que fazer. É como se ouvíssemos verdadeiramente vozes dentro dos nossos ouvidos a dizer, faça, não faça, vá por ali, vá por aqui. Aquelas coisas de desenho animado, lembram? Quando aparece um diabinho e um anjinho dizendo o que devemos fazer ou o que não devemos fazer. Esse malzinho, esse diabinho, quando nós temos a palavra de Deus dentro do nosso coração, ele é expulso. Ele nem aparece. Porque ele sabe que o ouvido vai estar tapado para ele. E isso é buscar a santificação, isso é ser santo, isso é estar firmado na palavra de Deus para sermos santos. Firmado na palavra de Deus para sermos santos. E eu vou terminar por aqui dizendo isso. É a parábola de Jesus quando ele conta a questão no Evangelho de Mateus das duas casas. Uma construída na rocha e a outra na areia. Firmado na palavra de Deus para sermos santos é exatamente isso. Aquele que está firmado na palavra não cai. E aquele que, porventura, naquele momento vacilou, tem uma areia em algum alicerce, quando vem a tempestade, vai abaixo. Será que os seus pés estão na palavra ou estão na areia? Os seus pés estão trilhando qual caminho? A sua vida tem sido orientada por qual vertente? Qual é o pensamento que predomina dentro da sua mente? Qual é o pensador mais importante para você? Qual é a pessoa mais sábia que existe e os conselhos que você segue? É o ator famoso? É o jogador de futebol famoso? É ele que é formador de opinião? Quem é o formador de opinião do crente? É o jornalista? É o político? É quem? Quem é o formador de opinião da sua vida? Jesus Cristo tem que ser o formador de opinião mais influente dentro do seu coração. É ele que tem que dizer como você deve proceder. Eu queria que nós analisássemos as nossas vidas agora, neste momento, com base nisso. Será que nós estamos firmados na palavra? Será que quando dizemos assim, eu quero ser santo, eu quero realmente buscar mais de Deus, nós estamos procurando esse buscar mais de Deus? Nós estamos indo realmente em direção a isso? Eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça e pensasse nessa direção. Será que você já se decidiu crer em Jesus de fato? Não, eu preciso tomar essa atitude da minha vida porque é só isso que me basta, é o que me resta na minha vida? Será que ainda falta você tomar aquela decisão? Tá bom, eu já criei em Jesus, mas eu quero ir além, eu quero ir à santificação, eu quero fazer como esses jovens
já fizeram, esses irmãos fizeram hoje, eu quero pedir o meu batismo, eu quero me batizar, eu quero ir em frente na minha vida cristã, eu quero continuar caminhando, eu não quero ficar parado. Eu quero me firmar cada vez mais na palavra de Deus para ir em frente. Você quer isso? Em que ponto nós estamos? Em que ponto você quer chegar na sua vida cristã? Você quer ir rumo à santificação? Você quer, a partir de agora, crer em Jesus como Salvador na sua vida? Ou se já crê, você quer falar, eu quero me batizar, eu quero poder estar mais em comunhão com os meus irmãos, eu quero viver mais Deus, eu quero obedecer a Deus, eu quero ter obediência completa à palavra de Deus. É isso que eu quero que você pense nesse momento. Fale com Deus. Fale com o Senhor agora. Você e Deus. E após isso, eu peço que o pastor nos conduza em oração. Pai amado, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, querido e bondoso Deus, nós te agradecemos por uma salvação tão preciosa que o Senhor nos tem dado, tão somente e tão suficientemente através do Senhor Jesus, do seu sacrifício naquela cruz do Calvário, onde Ele levou toda a nossa culpa e aquele castigo que nos traz a paz foi levado, senhores. Nós podemos estar aqui hoje, abrindo o nosso coração para te agradecer e chegar com a nossa voz ao teu trono de graças, senhores. Nós queremos, ó Deus, dar-te graças por aqueles que ao longo de séculos têm sido obedientes à chamada, têm sido obedientes a este desafio de santidade, tal como a tua palavra diz, sede santos porque eu sou santo. E esse é o desafio do próprio Deus, senhores. E nós queremos, Senhor, dar-te graças porque no meio das nossas imperfeições, e sabendo, Senhor, que não somos santos como Tu és, mas que almejamos, ó Deus, a perfeição, almejamos, Senhor, sermos melhores amanhã do que somos hoje. E isso tão somente pela Tua graça, tão somente, Senhor, pelo Teu cuidado em nós, tão somente pela ação do Teu Espírito, que nos vai alertando e nos vai purificando também, Senhor. Derrama, ó Deus, a Tua graça sobre cada um que aqui está e sobre aqueles que neste momento, na sua oração, assumiram algum compromisso contigo, Senhor. Que, ó Deus do céu, esse compromisso seja fortalecido em cada dia e firmado na Tua palavra, Senhor, possa alcançar esse estado de perfeição, esse estado de maturidade espiritual, numa obediência cada vez maior a Ti, pela Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos muito porque Tu tens sido connosco. E Tu vais naturalmente ser com aqueles que nos têm visitado, com aqueles que estão a ouvir esta palavra pela primeira vez ou pelas primeiras vezes. Que realmente o Teu Espírito toque profundamente nas suas vidas. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus.